Bom, antes de nós avançarmos para o próximo exemplo, né, em código, usando a questão do user data ou da OLG data, acho que seria interessante, eu até resolvi fazer agora aqui, ensinar alguns conceitos relacionados ao user data, tá? Quando a gente quer armazenar algum dado relacionado a alguma conversação, algum dado relacionado ao usuário, a gente geralmente manipula esses dados pelos principais métodos, que no caso são 4, tá? O primeiro deles é o user data, que no caso ele serve para armazenar informações de maneira global para o usuário em todos os blocos ou fluxos de conversação. Eu vou estar mostrando aqui nos próximos slides alguns exemplos de user data, a qual você pode estar utilizando para poder estar reaproveitando aquele dado daquele usuário. Por exemplo, né, lá na nossa parte da conversação do Begin Dialog, a gente criou ali um bloco, um escopo de uma função, onde ele retorna o nome do usuário, e conforme ele for conversando com o usuário, o bot, a gente pode estar retornando aquela variável. Então seria mais ou menos isso. Ele é global e você pode usar em todos os blocos de fluxo de conversação. Tem também o conceito também do método, né, do Conversation Data, que nada mais é que ele armazena as informações de maneira global, porém para um único bloco ou fluxo de conversação. Geralmente esses dados eles são visíveis, eles não são privados, mas ele é usado ali de uma maneira muito específica, geralmente especificamente ali dentro de um determinado escopo, tá? E aí, geralmente, também você usa ali a configuração usando o Persistent Conversation Data, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Um outro método de manipulação de dados usando o Dialog é justamente o Dialog Data, que a funcionalidade dele seria, no caso, persistir as informações para um único bloco de conversação, e geralmente ele se armazena dados temporários em diálogos do tipo waterfall. Então, geralmente, quando você usa um Dialog Data, você geralmente está armazenando um dado ali, de uma maneira temporária. E geralmente a gente usa o Dialog Data em escopos de funções waterfall, tá? E um último conceito, tá? Que é o Private Conversation Data, pelo nome já pode deduzir, né? Ele armazena informações também de maneira global para um único bloco ou fluxo de conversação, porém esses dados são particulares e específicos de um dado particular ou específico de um determinado usuário. Ou seja, né, ele está habilitado por padrão e você pode ali, né, ir desativando, usando esses dados abrangem ali, né, todos os diálogos, né, e o estado que você armazena esse dado ele é de maneira temporária. Tanto que depois, quando você conclui ali o fluxo de conversação, você pode limpar essas informações, tá? É interessante frisar aqui para vocês que, no caso, quando a gente está falando desses 4 métodos, né, por assim dizer, né, aliás, essas propriedades, não seria nem métodos, seriam essas propriedades que pertencem à classe Session. User Data ele pertence ao escopo do user, né? Ou seja, você vai ter ali os dados relacionados ao usuário, né? Já, por exemplo, o Conversation Data, né? Você tem um escopo relacionado à conversação, né? Ali, no caso, você vai ter dados, né, compartilhados para todos os usuários que participam da conversa, né? Aí você usa a propriedade ali, né, no caso, ela é limpa quando a conversa termina ou quando você usa ali o end conversation, né, quando você usa de uma maneira explícita ali. O Dialog Data é um escopo de Dialog, né? Ele contém ali, no caso, são dados, são salvos de um diálogo atual. No caso, você pode limpar essa propriedade, né, removendo essas pilhas de diálogos usando ali. Depois eu vou estar mostrando no código como é que faz isso. E o Private Conversation Data
Acho que eu já falei sobre ele, né? Acho que eu já falei sobre todos já, né? Então, ou seja, né, resumindo, né, essas 4 propriedades, tá me dando nervoso, isso aqui não é propriedade, não são métodos, são propriedades, né? Elas correspondem ali, né, aos 4 pilares principais de armazenamento de dados que você pode estar usando no conceito ali de bots, né? E eu vou estar mostrando aqui, deixa eu só remover aqui, eu botei propriedades. Depois eu vou estar disponibilizando o link da documentação da Microsoft, que explica de uma maneira bem detalhada a respeito de cada uma dessas propriedades para manipulação de dados em Dialytics. No próximo slide aqui, eu vou estar... deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos de armazenamento de dados usando aí essas propriedades. Por exemplo, o armazenamento de dados primitivos, né? Você pode estar armazenando dessa maneira, né? Você cria ali uma session, né? User data. Você cria uma variável ali chamada nome, tem o meu nome, a idade 31, se eu estou trabalhando, que no caso é falso, porque estou desempregada. Então, assim, é bem intuitivo a maneira como você armazena esses dados. Outra maneira também que você pode armazenar o dado, por meio de um Object Map, você pode, por exemplo, né, acho que alterou, deixa eu só botar logo tudo aqui. Deixa eu só botar assim, acho que facilita. Um outro exemplo aqui, que a gente pode estar vendo, por exemplo, o armazenamento de dados via arrays, por exemplo, né? Eu posso estar criando ali uma variável chamada cores, por exemplo, né? Onde cores, ela tem ali, né, um array, um azul, um vermelho, amarelo, um verde. Esse array pode conter uma string ou um conjunto, não necessariamente só uma string. Você pode, por exemplo... botar aqui, por exemplo, session.userdata. Tipo pessoa, aí pode ter uma string aqui, um number ou um boolean, enfim, um array, tá? Uma outra maneira que a gente também pode estar armazenando os dados é por meio de um Object Map, que como seria isso, né? Geralmente quando a gente trabalha muito com as questões de RESTful, JSON, dados via JSON, né? A gente trabalha muito com maps, né? Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui uma variável chamada filmes, onde dentro de filmes tem o tipo daquele filme, né? Que no caso pode ser um musical, pode ser um drama, pode ser romance, pode ser policial, enfim. Aí dentro de cada tipo de filme, né, tem ali as propriedades daquele filme, né? Tem o título, o ano, o diretor, se é premiado, né? Nesse caso ali eu botei La La Land porque eu gosto de filmes musicais. Então, assim, é muito similar do que a gente já vê no JavaScript em si. Por isso que eu digo que quando você estuda o SDK do bot, né, do Node, ele é muito mais intuitivo do que o próprio C#. Eu amo C#, mas eu curto demais a maneira como a documentação ela foi desenvolvida. Não a documentação, não, desculpe, o SDK foi desenvolvida porque ele deixou de uma maneira muito intuitiva, principalmente para aqueles que são desenvolvedores JavaScript, não vão se sentir tão alienados ali, com uma certa dificuldade para entender algum escopo do próprio SDK. Um outro exemplo aqui é um armazenamento de dados via datas e horas. Nesse caso aqui, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque primeiro a gente precisa, né, criar ali... a gente precisa primeiro criar uma variável para poder armazenar o dado relacionado a data ou uma hora. Aí depois aí sim a gente cria ali uma session userdata.início, onde a gente chama ali a data início que está aqui. E geralmente você usa ali o ISO, né? E ele retorna uma string. A gente vai ver um exemplo, né? Não nesse módulo, se não me engano, acho que no módulo 4, onde a gente precisa armazenar um dado relacionado a hora e data, e ele vai retornar justamente desta maneira. Mas existe uma biblioteca chamada Chrono, se não me engano, inclusive vou até mostrar aqui rapidinho para vocês.
que acontece? Essa biblioteca aqui, Chrono, ele faz? Ele faz o parse em JavaScript de acordo com os dias da semana, a hora, né, de acordo com o escopo de cada país. Atualmente só tem aqui o tipo, deixa eu ver aqui, tem só... Deixa eu ver os parses. Só tem o formato alemão, inglês, espanhol, francês, japonês e chinês. Eu vou me arriscar, inclusive vou ter até que anotar aqui no meu papelzinho aqui para lembrar. Eu vou tentar abrir um pull request aqui para poder criar uma versão para PTBR. Né? Mas vocês podem estar usando essa biblioteca aqui chamada Chrono. Eu não sei se tem um pacote no npm dele. Deixa eu entrar aqui no site do npmjs.com, mas acredito que sim. Deixa eu botar aqui o Chrono. Tem. Tá até aqui, ó. Ele faz o parse das datas. É um pacote bastante usado e recomendado. Inclusive ele tem uma documentação bem legal. Não é difícil, é tranquilo. E eu vou tentar depois abrir um pull request para botar para PTBR. Inclusive eu vou até sinalizar aqui para mim depois aqui no meu computador para poder estar criando uma versão para PTBR aqui. Mas assim, a própria documentação da Microsoft indica esse pacote aqui do Chrono, tá? Então, assim, procurem usá-lo, porque na formatação atual, que tá dessa maneira aqui que tá o código, né, aqui, né, ele formata desta maneira aqui. Então, fica esquisito, fica feio, né? Então, como não tem em português, o exemplo que eu já fiz, já está feito, vai estar apresentado dessa maneira. Mas quando eu abrir lá um pull request e for aprovado esse meu pull request para essa biblioteca, se o cara aceitar, né? Então, a gente pode estar começando a usar aí a versão do Chrono para português. Tá? Ele explica como é que você instala, como é que você usa, enfim. É bem tranquilo, tá? Aí explica também para uso de CDN, é bem legal, ele tem uns testezinhos, é bem legal. Ele tem uma documentação bem legal aqui no GitHub. Inclusive vou estar deixando na descrição o link do Chrono, para quem quiser também ajudar a abrir um pull request. Bom, voltando aqui, deixa eu só já botar tudo aqui para mostrar para vocês o que é cada coisa aqui. Então, peraí, vou voltar aqui. Então, dando continuidade, além de você armazenar dados, você pode salvar esses dados. Por quê? Quando a gente está falando de dados, a gente pode estar usando um bot, nada mais é do que um programa, né? Então você pode também estar armazenando esses dados, salvar esses dados, por exemplo, numa base de dados ou no Cosmos DB da vida. Então, assim, tem um exemplo ali bem simples, né? Por exemplo, tem ali o meu nome, né? E a profissão que eu sou, né? Aí eu quero armazenar esses dados. Então você usa uma session.save, que é um método, né? Maneiras de acessar alguns dados, né? Então você cria ali uma variável let, né? No caso é um var, né? Nome, e você atribui, no caso, acessa esse dado usando ali uma atribuição, né? O igual sesh.userdata.nome. Da mesma maneira também no Object Map, você, por exemplo, eu quero retornar, por exemplo, o filme, o ano, né, que eu botei lá no outro exemplo, né, eu criei ali uma variável chamada letFilmePredileto, igual a sessionUserData.filmes, aí o retorno, né, para o usuário vai ser, por exemplo, né, eu botei lá filmes.musical.título, se vocês voltarem lá no código, né, voltar alguns segundos, né, alguns minutinhos atrás, vocês vão ver que dentro do encadeamento do JSON ali que eu criei, tem filmes, dentro de filmes tem musical, dentro de musical tem título. Então ele vai botar aqui, por exemplo, você gosta do filme La La Land do ano 2016. Tá? Uma outra maneira de acessar, também usando datas e horas, é justamente você criando uma variável e usando ali já o método newDate do próprio JavaScript e retornar a sua session, tá? Que você criou.
E, Glaucio, e para, por exemplo, limpar esses dados, para excluir esses dados, basta você invocar, no caso, invocar acho que é uma expressão um pouco que não procede para essa circunstância. Basta você atribuir, acho que é a palavra correta, ali um array vazio, né, uma chave vazia, que ele vai entender que aquilo ali é nulo, né? Então, caso você queira limpar os dados, né, remover, né, excluir aqueles dados que estão armazenados ali, basta você atribuir ali essas chaves vazias, que ele vai entender que tem que ser limpas os dados, tá? Bom, no próximo exemplo, nas próximas 2 videoaulas vão ser aulas voltadas justamente com a manipulação de user data ou da Olig Data. Eu não vou estar tratando aqueles os quatro propriedades, porque os mais usados, no caso, são o user data, se não me engano, e o Olig Data. Então, eu vou estar tratando mais esses dois. No caso, o private, deixa eu ver aqui qual era. O Private Conversation Data e o Conversation Data eu não vou estar tratando tanto. Mas o user data e o Olig Data, a gente daqui em diante só vai tratar deles dois. Então, eu vou estar focando mais em cima do uso de exemplos usando o user data e o Olig Data, justamente para poder ajudar nos próximos exemplos futuros que a gente vai estar usando aqui. Ok? Então, na próxima aula a gente vai começar a botar a mão na massa relacionada a armazenamento de dados, usando as propriedades de user data e o Olig Data. Então, vejo vocês na próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.